Bolsonaro disse que a China é capitalista, meu Deus! Eu sabia que por causa disso que ele tinha indicado o Aras, é porque o Bolsonaro virou comunista, ele está traindo os seus eleitores! Fala, meus amigos, eu sei que vocês viram essa polêmica aí, essa polêmica sobre a declaração do presidente Bolsonaro, dele dizer, meu Deus do céu, que o país mais comunista talvez que exista no mundo atual seja capitalista. Olha só que coisa interessante. Vamos discutir sobre isso. Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar, porque eu sei que esse assunto do modelo econômico, principalmente que impera na China, ele é a dúvida de muita gente. Muitos desses sites que falam sobre economia na internet, eles, na maioria das vezes, não são muito didáticos. Eles são feitos muito para pessoas que entendem muito o economês, mas para pessoas leigas que não estão inteiradas no assunto do dia a dia, pode ser que o assunto fique um pouco confuso, e eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples aqui nesse canal. Então, já curte, comenta e compartilha, porque o vídeo tá bom, eu prometo. Bom, o presidente Bolsonaro deu duas declarações, basicamente. Uma, ele disse que a China é um país capitalista ao ser indagado por um repórter que perguntou por que ele estaria fazendo negócios com a China e tal. E daí ele falou, pô, eu tô num país capitalista, não tem problema nenhum fazer negócio com os caras. E a outra é que ele liberou visto para chineses, para vistos de turista, né, para que os chineses adentrem dentro do Brasil sem qualquer tipo de restrição, obviamente com a mesma restrição que outros cidadãos de outros países vão poder ao entrar aqui no Brasil também. Então ele liberou o visto para os chineses. Aquele mesmo visto que ele liberou, por exemplo, para os americanos, para os japoneses, naquela viagem que ele fez lá para encontrar o presidente Trump. Vamos falar primeiro sobre o assunto da China ser capitalista. Eu vou dar primeiro uma resposta bem curtinha e depois eu vou dissertar um pouco sobre isso para uma resposta um pouco maior. A resposta bem curtinha é a seguinte: o que é o capitalismo? O que é um modelo de economia capitalista? Ele é basicamente aquele onde a vontade do mercado dita as regras do jogo e que você respeita a propriedade privada dessas empresas acima de tudo. Essas duas coisas estão acontecendo na China hoje. Apenas alguns dados para você. O setor privado da China, ela corresponde a mais de 60% do PIB da China. Olha só, vejam vocês, mais de 60% do crescimento do PIB na China é por virtude das empresas privadas que lá estão, a maioria lá é relacionada à indústria, relacionada à tecnologia. E olha só que outro fato curiosíssimo, mais de 80% dos empregos hoje na China, 2019, são em empresas privadas. Então você tem empresas privadas lá fazendo o seu negócio e essas empresas estão fazendo a economia da China crescer. Então isso são características de um país capitalista. Mas será que é certo chamar a China de um país capitalista? Será que o Bolsonaro acertou? Eu tenho certeza que quando o presidente Bolsonaro deu essa declaração, que foi ali um bate-bola, jogo rápido, o cara fez uma pergunta, ele falou, não, aqui é capitalista e tal. Se a gente for pegar exatamente no sentido estrito do modelo econômico capitalista, a gente talvez não possa dizer que a China é realmente capitalista. Na verdade, o que está acontecendo na China hoje nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, em nenhuma parte da história. Eles realmente têm um modelo socioeconômico bem único. Ele foi criado agora. Primeiro nós devemos entender que o capitalismo não é o oposto de comunismo. O capitalismo é um modelo econômico. O comunismo é uma ideologia, então eles teoricamente podem coexistir até um certo limite. É possível que você faça o controle estatal, por exemplo, da vida das pessoas, onde você faça uma censura bastante velada, onde você controle, por exemplo, a produção cultural dentro do seu país e mesmo assim você ainda adotar uma política de mercado um pouco mais liberal. Essas ideias, elas teoricamente, elas não coexistem, porque geralmente quem adota o capitalismo está mais aberto à liberdade do seu povo, mas, como eu disse, o que está acontecendo na China hoje não aconteceu nunca na história da humanidade, e, por algum motivo, eles decidiram, eles viram os benefícios que o capitalismo iria trazer a eles, mas é óbvio
porque eles não se desfizeram daqueles moldes lá leninistas, marxistas que eles adotaram na época do último ditador chinês deles, que é o Mao Tse-tung, aquele famoso comunista que matou aí milhões de chineses, inclusive. Um exemplo, por exemplo, de que não existe democracia nesse país é que eles têm apenas um partido, eles não têm eleições diretas. O ditador fica lá até morrer. Então, o capitalismo não é o contrário de comunismo. Comunismo é uma ideologia e capitalismo é um modelo econômico. Então a gente pode dizer que o Bolsonaro acertou e errou ao mesmo tempo, porque na verdade a China não pode ser chamada de capitalista, mas é óbvio que ela adotou diversas características que existem dentro do modelo capitalista, mas é óbvio que eles têm diversas restrições que nos impedem de falar que eles são capitalistas. O fato deles estarem fazendo comércio, negócios com o mundo todo, não é o suficiente para chamá-los de capitalista, mas eles também não são comunistas aos moldes que existia lá durante a Revolução Chinesa, lá nos anos 40, 50, até 70. Mas daí você me pergunta, mas por que a economia chinesa está crescendo tanto, Renan? Meu Deus do céu! Será que esse modelo comunista, capitalista da China realmente está dando certo? Será que deveríamos adotar isso aqui no Brasil, meu Deus? Bom, apesar dos números mostrarem que o PIB da China vem crescendo assim numa proporção que a gente particularmente nunca viu aqui no Brasil. Se eu não me engano, em 2005 foi o maior crescimento econômico do PIB deles. Eles cresceram em um ano 14%. A gente às vezes aqui fala de uma previsão de 3% e já está feliz da vida. Os caras cresceram 14% no ano e mantiveram um crescimento decente nos anos subsequentes. Em 2018, por exemplo, eles cresceram quase 7% do PIB, ainda muito maior do que a previsão boa que nós temos para o Brasil. Realmente é algo assombroso. E como é que a gente explica esse fenômeno? Será que as coisas realmente estão dando certo na China? Responda para mim uma coisa. Quando você decide melhorar a economia do seu país, você está fazendo isso com que objetivo? Qual é a sua intenção, você como governador, você como um homem público, você como responsável por criar os projetos para o seu povo? Qual é a sua intenção ao melhorar a economia? Você está querendo que o seu povo seja mais feliz. Você quer que o seu povo tenha um maior poder de compra, você quer que o seu país encabece as grandes novidades tecnológicas que existem no mundo, porque você vai ter capital para investir nisso, você quer ser alguém, um pioneiro na área espacial, por exemplo, você quer criar um foguete que vai para não sei aonde, você quer tornar o protagonismo do seu país o maior possível e deixando o seu povo cada vez mais feliz. Isso significa que ele vai ter menos preocupações, vamos ter menos pessoas endividadas, vamos ter salários maiores, vamos ter preços das mercadorias menores. Mas será que é isso que está acontecendo na China? Será que todo esse crescimento que nós tivemos na China, desde a época que eles mudaram esse modelo econômico aí, lá no final da década de 70 para 80, será que isso se refletiu no povo chinês? Será que o povo chinês ficou mais feliz? Será que a renda deles aumentou? A verdade é que mesmo a China já sendo considerada a segunda maior economia do mundo, tendo passado inclusive o Japão e estando aí se aproximando dos Estados Unidos, e muitos especialistas e otimistas mesmo em ver os Estados Unidos perdendo seu grande posto, dizem que a China vai passar os Estados Unidos nos anos subsequentes que virão por aí. Mas por que todo esse crescimento econômico da China não reflete no seu povo? Por que o povo americano, por que o povo japonês, que teoricamente a economia chinesa passou, é muito mais feliz e tem uma renda muito maior, em média, do que a do chinês? O que acontece? As empresas grandes do mundo, como por exemplo a Nike, elas estavam sendo convidadas a ir para a China, porque a China decidiu abrir o seu mercado. E empresas grandes que tinham grande dinheiro para investir, porque tinham um público completamente inexplorado, como por exemplo era o povo chinês, começaram a ir para a China. Só que com um grande diferencial. A mão de obra dos chineses era infinitamente menor do que a do resto do mundo. Então você teve milhares de empresas multimilionárias, multibilionárias como a Nike, produzindo os seus produtos, levando toda a sua linha de produção para a China. Então, além deles começarem a explorar um mercado completamente inexplorado, que era o dos chineses, eles ainda diminuíram e muito. Veja assim, eles diminuíram muito o custo de produção dos seus produtos para vender ainda assim para o resto do mundo. Então vocês entendem? O que o Brasil está querendo agora, por exemplo? Ele não está querendo atrair investidores.
Ele não está querendo trazer um monte de gente para injetar dinheiro aqui no país. Foi isso que a China fez. Óbvio que a gente vai fazer de uma maneira completamente diferente, mas o que a China fez foi isso. É o que explica esse crescimento estrondoso do PIB da China, porque tem muita empresa grande investindo dinheiro na China, mas esse dinheiro todo está indo para onde? Para a mão dos chineses aqui não é. Eles estão fazendo uma grande reserva cambial, estão acumulando muito dinheiro, de fato, muito dinheiro foi investido na China, e por isso acabou refletindo no PIB chinês, mas isso não foi refletido no bolso dos chineses. Então, como muito dinheiro foi investido na China, muitas empresas acabaram criando verdadeiros quartéis generais dentro da China. Você tem um fato curioso que você não encontra mais em lugar nenhum do mundo. Depois você procura no YouTube, você vai ver o curioso caso de bairros fantasmas dentro da China. O investimento econômico foi tão alto dentro da China que as empresas estavam construindo seus imóveis em lugares onde simplesmente a população chinesa não tinha chegado ainda, não tinha como investir naqueles lugares. Mas como todo esse crescimento econômico não foi refletido para o bolso dos chineses, a expansão dessas pessoas em comprar novas casas, em comprar novos bens e etc., não aconteceu. Então a fórmula mágica é essa, tudo para explicar aquela explicação resumida que eu fiz no começo do vídeo. Muita empresa começou a injetar dinheiro na China porque a China decidiu abrir o seu mercado para o capital internacional. E por causa disso o PIB ficou altamente alto, ele conseguiu atrair muito investimento porque a mão de obra era extremamente barata, mas ainda assim eles continuam sendo um país comunista que controla bastante a sua população. Só para vocês terem uma ideia, o sistema de segurança por câmeras na China é um dos maiores do mundo. Se não o maior, é um negócio absurdo. Você tem câmeras de altíssima tecnologia em cada esquina para você controlar a vida de cada chinês. Nenhum deles tem o direito de falar mal do governo ou alguma coisa do tipo. Há quem diga de que esse modelo não irá se sustentar por muito tempo, mas eu confesso que eu não tenho capacidade suficiente para prever como esse sistema da China irá ruir. De fato, está existindo um decaimento aí do PIB chinês, mas a gente só pode esperar para ver o que vai acontecer. Todo esse estrondoso crescimento econômico da China, ele é muito recente, você não pode usar ele ainda como um referencial de economia socialista que deu certo, por exemplo. Eles apenas foram inteligentes o suficiente para aproveitar os benefícios que o capitalismo dá. Mas o capitalismo, onde ele foi aplicado, ele não só gerou crescimento econômico para as nações, como gerou crescimento econômico para os seus povos. Inclusive, os países mais pobres nos últimos 200 anos, é só vocês assistirem o Brasil Paralelo, que eles falam muito sobre isso. Mesmo os países mais pobres nos últimos 200 anos ficaram mais ricos, ou menos pobres no caso. O capitalismo, ele nunca empobrece os lugares, ele sempre enriquece. E a China descobriu um jeito de centralizar mais ainda o seu poder, porque eles conseguem ter um controle rígido sobre a sua população e ainda se manter, vamos dizer, de rival para grandes nações capitalistas como os Estados Unidos, por exemplo. Então, eu espero que tenha ficado claro por que esse crescimento econômico da China é algo tão estrondoso, mas que isso não se reflete no povo chinês. É isso que você quer para o Brasil? Você quer, por exemplo, a economia do seu país bombando, dinheiro pra caralho entrando em caixa, mas isso não sendo refletido no que acontece com você? Você sabia, por exemplo, que o Facebook não é permitido dentro da China? Se você for viajar, por exemplo, para a China, trabalhar lá, não sei se você teria essa pretensão, mas aí você quer conversar com a sua família, por exemplo, que mora aqui no Brasil, você não pode usar nem Facebook e nem WhatsApp. Uma vez eu trabalhei com um chinês numa empresa de tecnologia que ele estava me pedindo para instalar o WeChat, que é um outro aplicativo de mensagem que ficou bastante famoso aqui no Brasil durante um tempo também, porque o WeChat é permitido na China, o WhatsApp não é. É esse tipo de coisa que você quer aqui dentro do Brasil? Você quer dinheiro? Você quis a reforma da Previdência aprovada para quê? Só para ter dinheiro em caixa ou porque você quer que a sua vida melhore? Você quer ter mais liberdade de poder comprar suas coisas, por exemplo, de poder comprar uma casa própria mais cedo, de poder comprar um carro zero que não seja 40 mil reais, que seja, porra, sei lá, 20 mil, 30 mil, 15 mil, não sei. Não adianta nada você ter dinheiro em caixa se você não está distribuindo esse dinheiro com a sua população, se você não está criando medidas para que a sua população cresça como sociedade. E sobre o outro ponto, que é muito mais fácil de comentar, que é o fato do Bolsonaro ter liberado o visto para os chineses, visto de turista. Eu, sinceramente, pode ser que apareça algum fato novo, de alguma coisa que eu não tenha sacado,
mas eu não vejo problema nenhum nisso. Você simplesmente... A gente por acaso permite chinês de entrar no Brasil? Ou até esse momento o chinês era proibido de entrar no Brasil? Ah, então o chinês tinha que tirar visto para entrar no Brasil. E que tipo de pergunta você acha que a Polícia Federal faz para o chinês? Para saber se ele pode entrar aqui ou não? Você tem alguma ligação com o Partido Comunista? Será que você é um espião chinês? Como é que o Brasil iria descobrir esse tipo de coisa se de fato estivessem entrando espiões chineses como turistas aqui no Brasil? O fato de você liberar o visto de chinês, o visto brasileiro para chineses, não vai mudar basicamente nada. A única coisa que vai mudar é que vai aumentar o turismo aqui no Brasil, como foi o caso quando o Brasil liberou para o Japão e para os Estados Unidos, para a Austrália. Houve um aumento do turismo. Isso foi refletido logo nos primeiros meses subsequentes que o Bolsonaro tomou essa medida, e é o que vai acontecer com o governo chinês. E veja bem, isso é completamente diferente do que aconteceu daquela época que os deputados do PSL foram para a China buscar investimento de empresas privadas lá dentro da China, como a Huawei, por exemplo. E por que isso foi tão grave? A Huawei, ela foi banida dos Estados Unidos por ter sido acusada de espionagem. E era esse tipo de investimento, era essa empresa que os deputados do PSL estavam querendo trazer para o Brasil, sobre a hipótese de que essa empresa iria melhorar o nosso sistema de vigilância aqui dentro do Brasil. Eles iriam ter uma empresa chinesa que já foi acusada de espionagem, ia ter acesso total a milhões e milhões de dados de brasileiros. Você sabe qual é a grande arma do século XXI? Não é a arma nuclear, é a informação. Com informação você consegue fazer o que você quiser nesse mundo. Então essa é uma questão muito mais fácil de se responder. É completamente diferente você liberar o visto de turista para chineses, para que eles visitem o país como eles sempre visitaram, completamente diferente do que daqueles deputados do PSL tentaram fazer, beleza? Então eu sinceramente não tenho nada contra. Pelo contrário, apoio a decisão do presidente Bolsonaro de estimular o turismo. Você sabia que o Brasil ele não está entre os maiores, entre os 10 maiores do mundo que lucram com turismo? Um país desse tamanho, com a quantidade de paisagens naturais que existem dentro desse país, e nós não estamos nem no top 10. Será que faz algum sentido isso pra você? Ou será que é porque realmente o turismo não estava sendo bem explorado aqui no país? Isso foi promessa de campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que iria explorar bem o turismo. Não adianta o Nando Moura chiar por aí, meu Deus do céu, o que o presidente está fazendo? Ele está fazendo o que ele prometeu na campanha, querer tornar esse país grande de novo. Então não é porque teve apenas um pequeno diálogo com a China que o presidente está virando comunista, meu Deus do céu. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante e me ajuda demais, beleza? Eu preciso muito que a minha mensagem chegue a mais pessoas. Você que curte aqui o meu canal, você que gosta de mim, comenta aí que eu vou adorar ler o seu comentário, beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.